Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, preciosos ouvintes. É pela maravilhosa graça do Senhor que aqui estamos mais uma vez, para juntos meditarmos um pouco acerca destas riquezas incomensuráveis que o Senhor nos tem dado pela sua preciosa palavra, este tesouro, esta riqueza que o Senhor tem repartido conosco nesta última hora, em que há escassez, em que há fome por toda parte. Mas Deus nos enviou um profeta e, através deste profeta, Deus nos tem falado a sua preciosa palavra, tem restaurado todos os mistérios que estiveram ocultos em Deus desde antes da fundação do mundo, tem restaurado a palavra aos nossos corações, e este precioso alimento foi armazenado para ser distribuído na hora em que haveria escassez deste precioso alimento por toda a parte. Mas a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo está desfrutando do mais precioso de Deus nesta hora. Então, eu quero partir com vocês, e a escritura que eu quero ler, ela está lá em Apocalipse, no capítulo 2, Aliás, foi uma carta que foi dirigida à primeira era da igreja, que foi a era de Éfeso. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que preciosidade! Ao que ouvir, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós encontramos uma promessa preciosa que Deus tem feito. E, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, o quão precioso e o quão tremendo é este pensamento. Aquela árvore da vida que estava lá no jardim do Éden, logo depois da queda de Adão, ninguém podia se aproximar dela. Mas aqui nós encontramos esta promessa bendita, maravilhosa, que aquele que vencer, lhe será concedido comer dos frutos desta árvore da vida. Mas nós sabemos que, quando Adão caiu, foi posto um querubim com uma espada desembainhada, uma espada inflamada, para guardar esta árvore da vida. E nós sabemos que esta espada não foi embainhada até que a sua lâmina ficou completamente ensanguentada com o precioso sangue
do Cordeiro. Então, nós sabemos que hoje, pela graça, pela misericórdia, por este sacrifício que o Senhor fez, nós temos acesso a esta árvore da vida, que é Cristo. Vamos considerar que esta árvore, quando ela foi negada a Adão e aos seus descendentes, ela ficou sem o acesso a ela, até que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, veio para ser sacrificado. E aquela espada foi novamente colocada na bainha para que nós tivéssemos acesso à sua presença. Mas eu quero analisar juntamente com vocês algo que realmente é muito precioso. Eu estou aqui com a mensagem da era da igreja de Éfeso, e que o profeta diz assim: a intenção de Deus para a sua criação, ou seja, para nós, foi que nós expressássemos a sua preciosa palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, Adão recebeu a palavra para que ele vivesse através desta palavra. Ou seja, uma vida vivida da palavra seria a própria palavra expressada. Isso é verdade, é toda a verdade. Mas eu te pergunto, Adão viveu desta palavra? A resposta é não. Por quê? Porque ele deveria ter vivido de toda a palavra, mas ele falhou em atentar para toda a palavra. E então, Deus veio, durante todo o tempo, buscando aquele que verdadeiramente pudesse viver de toda a palavra de Deus. Então, levantou-se Moisés, e ali estava um grande e poderoso profeta. Todavia, nós sabemos que ele também falhou em viver de toda a palavra. Embora ele fosse um tipo perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, porém, ele falhou em viver de toda a palavra. Ele falhou em obedecer a palavra. E nós sabemos que houve também um Davi, um grande rei, um homem que foi segundo o próprio coração de Deus. Mas ele também falhou. Quando ele foi provado, ele falhou por adultério. Mas, finalmente, na plenitude do tempo, veio a cabeça, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. E então, ele foi tentado, ele foi provado,
E nas suas férreas provações, nós sabemos que o diabo foi frustrado, porque ali estava um que vivia de toda a palavra de Deus. E na hora da sua provação, ele mesmo disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, ele veio, foi provado e viveu daquilo que estava escrito. Aliás, cumpriu com todas as Escrituras, segundo tudo aquilo que estava profetizado ao seu respeito. Portanto, ali estava a obra-prima de Deus. Ele veio para vencer. Ele veio para refletir cada palavra de Deus. Que preciosidade! Então, finalmente, nós temos um que vive 100% da palavra. Vive de toda a palavra de Deus e nos diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E então, este ser perfeito, que foi manifestado em carne, lhe foi dado a cruz, para que ele, como um cordeiro de Deus, pudesse ser o sacrifício perfeito de Deus pelos nossos pecados. E lá, naquela árvore, ele recebeu as feridas de morte, para que nós, por meio dele, pudéssemos comermos desta árvore da vida. E então, esta vida nos foi dada gratuitamente e nos capacitou para vencermos. Foi por isso que Paulo nos diz, ali em uma de suas cartas, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, nele nós expressamos a palavra de Deus. E nós temos sido chamados para que vivêssemos de toda a sua palavra. E nós sabemos que somos imperfeitos, mas quando estamos nele, como disse Paulo, somos mais do que vencedores. Porque é ele, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes, é quem está em nós. Como ele mesmo disse, não mais eu, mas é Cristo quem vive através de mim, se expressa através de mim, é Cristo quem vive a palavra. Somente ele em nós é que verdadeiramente nos concede esta graça de vivermos a sua palavra. Lembrando que será concedido a todos aqueles que vencer, e somente nele somos vencedores. Agora, estes filhos de Deus que vencem por ele recebem o privilégio do paraíso de Deus, recebem o privilégio de viver em constante comunhão com Jesus Cristo. E nós sabemos que depois disso não haverá nenhuma separação. Aonde ele for, nós também estaremos. Porque, aliás, somos a sua noiva. O que é dele é nosso, porque ele compartilha conosco esta relação de co-herdeiros com ele.
Então, as coisas secretas de sua palavra, ele prometeu que as revelaria. As coisas obscuras serão aclaradas. Nós o conheceremos como somos conhecidos e seremos exatamente como ele. Ele é a verdadeira herança do vencedor, que tem vencido pelo sangue do Cordeiro a palavra do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós anelamos por este glorioso dia em que os caminhos tortuosos ou tortuosos serão todos endireitados e estaremos sempre com Ele. E aí, então, teremos um tempo sem fim. E que este dia possa verdadeiramente apressar a sua aparição. E que nós possamos nos apressarmos, cada dia de nossas vidas, em obedecermos a sua palavra. Como disse Jesus, obediência quero e não sacrifício. E assim provar o nosso mérito e compartilhar a sua glória. Portanto, a Bíblia nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós vimos que, a princípio, aquelas pessoas não ouviram o que o Espírito estava dizendo às igrejas. Ao invés de ouvir o Espírito, ouviram ao homem. Mas, graças a Deus, nós chegamos à última era da igreja, quando Deus levantará um grupo, uma verdadeira noiva do último dia, e ela só ouvirá o que o Espírito tem para dizer. E será num dia de densas trevas, mas nós temos prometido em sua palavra que a luz retornará através da palavra pura. E nós retornaremos ao que é original. Retornaremos à sua palavra, para estarmos prontos para darmos boas-vindas ao regresso de nosso Senhor Jesus. Podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe os vossos corações, que Ele derrame dos céus estas preciosas palavras e de uma forma tão vivificada, onde possamos expressar a Cristo nesta hora em que estamos vivendo. Deus vos abençoe.